O calor é um tipo especial de energia e a sua compreensão é fundamental para o desenvolvimento das leis da termodinâmica. Nesse vídeo você vai compreender a diferença entre temperatura e calor e saber quais são as suas principais manifestações e características na física. Bem-vindo ao Web Científica! Antes de prosseguirmos, dê um like nesse vídeo, só assim o YouTube vai mostrá-lo para mais pessoas. Assine também o canal, basta clicar nesse botão aqui. E ative também o seu sininho para acompanhar nosso conteúdo que sai a cada semana. Embora em termos cotidianos as pessoas falem "eu estou com calor", sugerindo que seu corpo contém calor e sugerindo também uma sensação de quente ou frio relativo, em ciência o calor é entendido como a energia térmica que flui de um corpo para outro. E mais especificamente de um sistema a uma temperatura mais alta para um sistema a uma temperatura mais baixa. Dois objetos, dois sistemas termodinâmicos a uma mesma temperatura estão em equilíbrio térmico entre si. Quando esse estado de equilíbrio existe, não há troca de energias, não há calor. Isso foi o que vimos nesse vídeo aqui. Só há calor quando algo está acontecendo. Então o calor é uma característica dos processos termodinâmicos e não de um sistema termodinâmico. Isso faz muita diferença. Um sistema termodinâmico, como a água, por exemplo, não tem calor, mas os processos a que ela pode se submeter, seu congelamento, a sua fervura, a sua vaporização, esses sim, têm trocas de calor envolvidas. Se você segurar uma pedra de gelo com a mão, é claro que a sua mão fica fria. Você pode imaginar que seu tato percebe isso como uma transferência de frio do gelo para sua mão, mas na verdade o que ocorre é exatamente o oposto. O calor passou da sua mão, que estava mais quente, para o gelo. E se entrar calor suficiente na pedra de gelo, ela vai se derreter. Ao mesmo tempo, a saída de calor da sua mão resulta em uma perda de energia da palma da sua mão, o que lhe faz experimentar uma sensação de frio. Note que os sistemas termodinâmicos, mão ou gelo, não contêm calor. Eles são apenas os personagens do processo termodinâmico em si, que neste caso é o derretimento do gelo, que envolve a transferência de calor. A experiência mostra que o calor sempre flui de um objeto mais quente para um objeto vizinho mais frio. A direção espontânea da transferência de energia sempre vai ser essa, do quente para o frio, ou mais precisamente, de um corpo a temperatura mais alta para um corpo a uma temperatura mais baixa. A temperatura depende do estado físico de um material e é uma descrição quantitativa da sensação de quente ou frio. Já o calor sempre se refere à energia em trânsito de um corpo para outro, devido a uma diferença de temperatura, e nunca à quantidade contida em um sistema particular. Veremos em instantes que há uma estreita relação entre as duas grandezas. O calor é a energia necessária para se alterar a temperatura de um sistema. Se o sistema recebe calor, sua temperatura aumenta. Se o sistema libera calor, sua temperatura diminui. Se cortarmos um corpo ao meio, cada metade terá a mesma temperatura que tinha o corpo todo. Mas agora, para aumentar a temperatura de cada metade por um dado valor, nós vamos precisar de apenas a metade do que precisaríamos. Como uma troca de calor implica sempre numa variação de temperatura, nós podemos definir uma quantidade de calor com base nas mudanças de algum material de referência, algum material específico. Para isso, nós vamos usar a letra Q para designar o calor envolvido numa mudança de temperatura, designada por ΔT. Com isso, nós podemos definir também a caloria, que é a unidade de medida da quantidade de calor. A caloria é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água por 1 grau, especificamente de 14,5 para 15,5 graus. 1 quilocal, que vale 1000 calorias, também é comumente usada, principalmente pelo fato de que uma caloria de valor alimentar é, na verdade, 1 quilocaloria. A equivalência entre trabalho e calor foi explorada pela primeira vez quantitativamente pelo físico britânico James Joule no final do século XIX. No seu famoso experimento, uma massa cai por uma distância vertical, durante a qual a gravidade realiza o trabalho mecânico. À medida que a massa cai, as pás submersas na água giram dentro do container, o que resulta em um leve aquecimento da água. Quando Joule mediu o trabalho mecânico do peso
e o aumento de temperatura da água, ele mostrou que a energia foi de fato conservada. A sua forma foi convertida de energia potencial gravitacional em um aumento de energia térmica da água, indicado pelo aumento de sua temperatura. Esse experimento foi um marco na termodinâmica e estabeleceu a quantidade precisa de trabalho mecânico que deve ser realizada para se obter um efeito equivalente de uma dada transferência de calor. A partir daí, o calor ficou reconhecido como uma forma comum de energia. Mas nem sempre havia sido assim. Houve uma época em que calor era calor e energia era energia. E Joule foi capaz de unificar esses conceitos e ainda mostrar uma relação de equivalência entre eles. Essa relação diz que uma caloria de transferência de calor é o equivalente a 4,186 joules de trabalho mecânico. Um objeto pode receber uma certa quantidade de calor e aumentar muito pouco a sua temperatura. Já outro objeto pode receber a mesma quantidade e aumentar muito. Então nós dizemos que o primeiro tem uma boa capacidade térmica, que é a capacidade de receber calor sem aumentar a sua temperatura, enquanto que o outro tem uma baixa capacidade térmica, ou seja, ele recebe calor e aumenta muito a sua temperatura. A capacidade térmica é definida então como a quantidade de calor dividida pela variação da temperatura que o objeto sofreu. E suas unidades de medida são o Joule por Kelvin ou o Joule por Celsius, já que ambas as escalas Kelvin e Celsius são centígradas. O nome capacidade térmica é um nome infeliz e tem origem na ideia equivocada de um fluido térmico. Hoje nós sabemos que isso não existe e entendemos que um objeto pode ganhar ou liberar calor, e não que eles sejam recipientes de calor, como se pensava antigamente. A capacidade térmica deve ser vista como a quantidade de calor necessária para uma mudança específica de temperatura. Um sistema com grande capacidade térmica, como a água, requer uma grande quantidade de calor para aumentar em 1 grau a sua temperatura. No caso da água, é preciso de 1000 calorias de calor para aumentar em 1 grau a temperatura de 1 kg de água. Por outro lado, um objeto com uma pequena capacidade térmica, como um pedaço de chumbo, ele precisa de muito menos calor. Com apenas 31 calorias, nós podemos aumentar em 1 grau a temperatura de 1 kg de chumbo. Para saber qual calor necessário para obter uma dada variação de temperatura, basta rearranjar a definição. Com isso, nós obtemos que o calor é a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Observe aqui que a capacidade térmica é sempre positiva, o que implica que o calor e a mudança de temperatura devam ter sempre o mesmo sinal. Assim, quando o calor é positivo, é porque ele foi fornecido ao sistema. Logo, a variação de temperatura também vai ser positiva, a temperatura aumenta. Agora, quando a quantidade de calor é negativa, é porque o calor foi extraído do sistema. A variação de temperatura vai ser negativa, a temperatura diminui. É preciso 1000 calorias para aumentar a temperatura de 1 kg de água em 1 grau Celsius. E vai ser preciso o dobro disso para fazer a mesma mudança de temperatura em 2 kg de água, e o triplo para 3 kg, e assim por diante. A capacidade térmica depende não somente do tipo de substância, se é água ou se é chumbo, mas também da quantidade de substância. Então é importante definir uma nova quantidade, que dependa apenas da substância e não de sua massa. Esta quantidade é o calor específico, que é obtido simplesmente dividindo a capacidade térmica pela massa da amostra. Essa tabela apresenta os valores específicos para algumas substâncias comuns. Note que o calor específico da água é de longe o maior entre qualquer material comum. Esta é apenas mais uma das propriedades incomuns da água. Como vimos, ter um calor específico muito alto significa que a substância pode liberar ou absorver grandes quantidades de calor sem mudar muito a sua temperatura. É por isso que quando colocamos uma batata cozida na boca, cuja composição é basicamente água, é muito provável que queimemos a língua. Por outro lado, ao retirar o papel laminado de um assado fumegante, ele quase que instantaneamente se resfria. Essas situações ocorrem justamente porque a água tem calor específico alto, enquanto que o alumínio tem calor específico baixo. Portanto, quanto maior for o calor específico, mais resistente será a substância às mudanças de temperatura. Nós podemos usar uma metáfora aqui. Na mecânica, a inércia é um termo usado para significar resistência de um objeto às mudanças do seu estado de movimento.
Então, da mesma forma, em termodinâmica, o calor específico é uma espécie de inércia térmica, representando a resistência de uma substância à sua mudança de temperatura. Com esse vídeo você viu praticamente tudo o que é importante para se ver sobre calor. Ficamos por aqui. Se você gostou, dê um like para que mais pessoas possam ter contato com esse vídeo. E não saia do canal sem antes se inscrever. Clique nesse botão aqui no meio da tela e tenha Verve Científica. Abraço e até a próxima!